Olá, tudo bem com você? Começando aqui o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. A gente tem um tema muito importante hoje, convidados incríveis, então eu já quero pedir que você comece aí a compartilhar esse vídeo, que você curta o vídeo, comente e, acima de tudo, se esse vídeo chegou para você, você gosta de acompanhar aqui os episódios do Hope Hour, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal, faz isso agora, porque aí os vídeos vão sempre chegar. Você vai acompanhar todos os nossos episódios, isso é muito importante para você receber aqui. Inclusive, se você está vendo a gente numa plataforma de áudio, também você pode seguir ali o podcast, porque isso vai ser muito bom, que os episódios vão chegar sempre para você, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como a gente pode entender, principalmente num aspecto espiritual, as grandes tragédias que acontecem, né? Então eu tô aqui com dois pastores. Pastor Éder Ferreira voltou aqui para dividir essa apresentação. Muito obrigado, Pastor Éder. Eu agradeço o convite, é muito bom estar com essa turminha especial. Espero que esta manhã, este dia, seja especial para todos nós. E o pastor Cândido, que depois de muitas complicações agendísticas, né, pastor? Conseguimos acertar este dia. Deu certo, eu estou muito feliz e honrado por estar aqui com você, Wagner, com o pastor Éder também. Temos um arauto entre nós, é uma coisa que dá solenidade. Eu acho, dá esse tom, né? Nós temos também um autor de uma das músicas do Arautos, então assim, Pronto. Estamos em casa. Olha, só eu que tô sobrando mesmo, gente. Eu já fiz live com os arautos. Pronto. Eu já entrevistei os arautos. Eu estou do lado do meu chefe, quando eu não estou em viagens com o Arautos, ele é o meu chefe, então assim... Querido. Manda no Arautos também. Com certeza. Mas, pastor, muito obrigado mesmo. A gente, as agendas são complexas, né? A gente, reunião o tempo todo. Pastor, desligou uma reunião aqui, né? E a gente começou a nossa conversa, mas muito obrigado por estar aqui. E o pastor Cândido também tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais, né? Sim. Porque trabalha com os jovens, trabalha como pastor adventista há muitos anos em diferentes locais. Agora, essa coisa de se aventurar nas redes sociais é uma coisa meio que recente, né? Eu sou pastor há 16 anos, mas há 7 eu sou líder de jovens. Uhum. Então eu lembro, Wagner e Éder, antes de eu trabalhar nesta função específica, minha rede social existia, mas era fechada, uma foto preto e branco, longe, tinha acho que 12 posts. Uau. Mas eu entendi que ao trabalhar com jovens, a internet não é mais um meio, a internet é um lugar. Uhum. E é o lugar onde eles mais estão. Então, eu não tenho o objetivo de ser o mais conhecido e relevante na rede social, mas eu queria ter sempre uma porta aberta lá para eu poder me comunicar com os jovens. E hoje, o que acontece aqui, especialmente em São Paulo, onde eu trabalho, quando eu chego a uma igreja, a minha conversa com os jovens já começou. A gente já tem um assunto, eles já viram um texto, já assistiram a um vídeo. Legal. E quando eu vou embora, a conversa continua. Uhum. Então eu falo que a rede social é minha sala pastoral. Porque fica essa conversa contínua realmente. Exatamente. Né? Hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco árido, eu diria, mas eu vejo que é um tema muito importante para a gente discutir, inclusive para esse público jovem. Porque quando acontecem grandes tragédias, e aí a gente tá vivendo um dia onde todo mundo, mais uma vez, tá falando sobre o 11 de setembro. Que foi um dia caótico, né? Quando aconteceu realmente aquele acidente, aquele ataque terrorista, né? As duas torres gêmeas. Todo mundo lembra muito, de repente, o que estava fazendo. Você é jovem o suficiente para não lembrar, Éder? Então, já nascido, já? Eu não gosto de entrar nesse mérito porque as pessoas ficam chateadas comigo porque eu sou uma pessoa muito nova. Não tinha nascido ainda? Eu tinha nascido. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho memórias 2 horas antes. Mais ou menos isso. Eu nasci no final de 96. Uau. Mas a gente sabe da força desse evento que mesmo depois eu continuei ouvindo e vendo muito a respeito, né? Mas no dia, realmente eu não tenho tantas memórias assim, não. Pois eu tenho muitas. Porque o que acontece? 11 de setembro de 1981 foi o dia que eu nasci. Sério? Cara, aí... Então já temos que dar os parabéns Isso, aqui pro hoje nosso... é meu aniversário. Parabéns. E aí o que acontece? Toda vez que alguém me pergunta, data de nascimento, aí eu já, meu Deus, 11 de setembro. A pessoa, nossa, e tal. E aí vira um assunto, né? Uma vez eu fui fazer um exame de sangue. Aí a moça perguntou,
data de nascimento é o 11 de setembro. Ela, nossa! E eu já, tá, mais uma nela. Eu também. Eu sei o que você passa. Rolou essa identificação. Porque a gente já teve muitos ataques terroristas, a gente já teve muitas situações de uma grande tragédia natural e tal. Mas essas coisas não ficam marcadas pela data. E o 11 de setembro, realmente, né? Todo mundo lembra pela data. Então eu lembro muito bem, era, né, um dia de aniversário, mas eu estava trabalhando, inclusive, e vi as coisas acontecendo, porque eu sou uma pessoa idosa, já estava trabalhando. Lembra, pastor, o que aconteceu no dia? Lembro. Eu estava voltando da escola quando eu cheguei em casa, eu já era um adolescente, eu estou tentando fazer as contas aqui, acho que eu tinha uns 15 anos de idade, eu estava voltando da escola e eu lembro, uma coisa que me marcou, chegando no quarto da minha mãe, a TV estava ligada e eu olhando aquilo, obviamente sem entender ao certo o que estava acontecendo e muito menos sem ter uma ideia do que aquilo significaria na história, mas o fato que me marca é que naquela época havia um amigo meu que tinha mais ou menos a mesma idade, hoje é pastor inclusive, a gente é colega de ministério, que ele estava morando nos Estados Unidos. Então, assim, eu falei, meu pai, e agora? Será que é perto de onde ele está? E tal? Eu era garoto, nunca tinha saído do país, então não conhecia muito bem, obviamente, a geografia americana, mas essa preocupação, o que vai acontecer com quem está lá e etc. Mas, repito, a gente não tinha uma dimensão do que aquilo significaria na história e do tamanho da tragédia daquele dia, né? Uma coisa que acabou marcando o mundo todo, né? O 11 de setembro, ele ainda tem resquícios, porque não foi só uma questão de um ataque que, infelizmente, matou e machucou e traumatizou toda uma imensidão de pessoas que estavam naquelas duas torres, mas tem toda uma questão geopolítica que se estabeleceu depois dali e a situação ficou bastante complexa, né? E mesmo a gente estando distantes, fisicamente, a gente, por exemplo, muito novo naquele período, é uma coisa que até hoje a gente vê aquelas imagens e impactam muito a nossa mente, a nossa alma, de fato, né? Com certeza. E é até interessante observar que, até pensando na questão social, né? Nós estávamos longe e isso até hoje impacta muitas pessoas. Mas é interessante também observar como que isso influencia diretamente na realidade de cada um de nós, em nossas realidades, em nossas vivências, em cada espaço, em cada geografia. Porque quando acontece um episódio como esse, 11 de setembro, Estados Unidos, faixa de Gaza, Ucrânia e vários outros desses episódios, isso dá um choque de realidade para nós, do mundo em que nós estamos, da vulnerabilidade que temos de, em um estalar de dedos, todas as coisas mudarem, não só lá, mas em todo mundo. Isso choca muito a gente, né? E eu queria até ouvir um pouco a respeito do que o senhor pensa sobre a visão de um episódio que acontece do outro lado do mundo influenciar diretamente na vida de cada um de nós em lugares diferentes e a nossa vida deixa de ser a mesma a partir daquele evento, né? Como é que a gente consegue pensar a respeito disso, da influência disso na nossa vida e tanto positivamente quanto negativamente? Cara, o 11 de setembro, pelo menos, vamos dizer assim, na nossa geração, é um dos marcos mundiais mais importantes. Quem fez uma viagem de avião antes do dia 11 de setembro de 2001 percebeu a diferença. Os aeroportos nunca mais foram os mesmos. A segurança nos espaços públicos foi afetada. Infelizmente, a maneira como nós olhamos para as pessoas do Oriente Médio, ela foi modificada. Então, episódios como esse, que afetam o planeta, eles nos tornam diferentes. Assim como, mais recente, né, a pandemia do coronavírus. Eu lembro, na época que o corona estava começando, rapaz, eu estava em lua de mel. E eu lembro que era só uma notícia, assim, de jornal e tal. E eu estava fora do país, mas eu lembro nos aeroportos, as pessoas que vinham da Ásia, elas eram levadas para um outro lugar. E eu lembro que quando a gente via uma pessoa da Ásia, a gente já se preocupava. Sim. E fala, puxa, mas, sabe, como é que
Como é que a gente agora, as nossas relações, nossas percepções do outro, os nossos temores, nossos afetos, eles são totalmente influenciados por isso. Então, eu penso assim, o mundo se tornou menor, né? Depois da comunicação, depois da internet, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. As notícias, elas chegam para a gente mais rápido. Isso traz, obviamente, muitos benefícios, mas isso traz vou utilizar de novo a palavra, uma epidemia, uma pandemia de ansiedade, de depressão. Eu penso nos jovens, né? Quando eu falo sobre esses marcos temporais aí, a gente tem, entre os anos de 2010 e 2015, uma espécie de cotovelo nos gráficos dos índices de ansiedade e depressão entre adolescentes e jovens. Isso tudo se dá, em especial, porque esta é a geração que passou os anos definitivos da infância, da adolescência, da puberdade com um celular e com uma internet rápida nas mãos. Então, eu entendo que o 2001, uma internet ainda incipiente, ainda se estabelecendo, mas talvez foi o primeiro fenômeno global que pôde ser noticiado com velocidade, que pôde ser conhecido amplamente no globo inteiro. Então, a partir do 11 de setembro de 2001, acho que a gente agora conhece esses episódios que nos marcam a todos nós como humanidade. E isso praticamente ao mesmo tempo, né? Verdade. E realmente a gente tem esse lado da saúde emocional que colapsou, né? A gente nunca viu esses índices como a gente tem visto hoje. E eu tenho percebido, talvez, pastor, você perceba isso em conversas com esse público. Falei isso na abertura aqui do episódio. Eu tenho percebido uma reflexão de alguns jovens que acabam se afastando um pouco da palavra de Deus, assim, sendo a grande essência ali da vida, uma desconfiança da existência de Deus ou uma desconfiança de que Deus de fato seja amor como a Bíblia o define. Porque o pensamento é assim, tá, se tudo isso está acontecendo, cadê Deus cuidando? Cadê Deus sendo Deus? Como é que ele realmente deixa que uma epidemia leve tantas pessoas e de um jeito tão triste, onde a gente não conseguiu nem ter uma cerimônia de despedida dessas pessoas que se foram? Como é que Deus permite que pessoas com famílias, com sonhos, com vidas morram num ataque terrorista como esse 11 de setembro? E outras tantas coisas, né? Chegam até a pensar se realmente essa história de Jesus voltar a essa terra e consumir o pecado, de fato, não é também um ato de tirania e não um ato de amor. Então, onde é que está Deus quando acontecem essas grandes tragédias? É uma pergunta clássica, né? Clássica, tá há muito tempo, mas eu sinto uma faísca disso tomando uma força hoje em dia, sabe? Existe uma espécie de desalento, uma desilusão. Essa geração é uma geração mais realista. Eu sou de uma geração, se a gente for colocar aqui os nomes das gerações, né? Eu sou um millennial, né? Então eu sou de uma geração mais otimista. É aquela geração que achou que ia escolher uma carreira, ia trabalhar muito, ia ter sucesso, ia realizar todos os sonhos e tal. Então a próxima geração que vem, a geração Z, essa que aí está, né? Que está entrando no mercado de trabalho, que está começando a liderar o planeta, é uma geração mais realista. Então, o 11 de setembro marca, inclusive, a infância, o começo dessa geração aí. Eu entendo que essa geração, enfim, as pessoas em geral, olham para as tragédias e aquelas que partem de um lugar de crença ou de uma origem religiosa, elas começam agora a questionar onde é que Deus está quando acontecem coisas assim. Porque parece que não pode existir um Deus que é amor, plenamente amor, e ao mesmo tempo todo-poderoso. Porque se ele é todo-poderoso, ele pode impedir que coisas ruins aconteçam. Se ele é amor, ele teria uma obrigação moral de impedir que coisas ruins acontecessem. Ou ele é amoroso, mas não é todo-poderoso, ou ele é todo-poderoso, mas não é amor. Mas
a gente tem que dar um passo atrás e entender que, por ser amor, Deus é um Deus de liberdade. Não pode existir amor onde um ser criado por Deus agora é forçado a amá-lo. Onde existe liberdade, pressupõe a escolha de amar a Deus ou não amar. E Deus se submete, ele impõe sobre si mesmo um limite, porque a minha liberdade é o limite imposto por Deus para ele mesmo. Então, eu acredito assim, Wagner, que o mundo que a gente vive, as tragédias que a gente assiste, a violência, o abuso, tudo isso parte da liberdade com a qual Deus nos dotou, o livre-arbítrio com o qual Deus nos dotou. Agora, onde é que Deus está quando a maldade acontece, quando o abuso se instala, quando a violência machuca? Deus está no mesmo lugar. Ele continua sendo Ele mesmo. Eu diria assim, Deus não planejou o mal, Deus não é indiferente à tragédia. Eu entendo, a resposta de Deus para a tragédia é Jesus. É Deus conosco. Literalmente, Emmanuel, Deus conosco. Deus está com a gente no meio do sofrimento. Ele atravessa o sofrimento com a gente. Eu gosto de pensar que nenhum coração humano nunca sentiu nenhuma dor que não doesse também no coração de Deus. Eu gosto de pensar que toda lágrima que sai dos nossos olhos, ela salga os lábios de Deus. Ele sente as nossas dores e, repito, a resposta de Deus para a dor humana é Jesus. A maior tragédia que a humanidade já vivenciou foi Deus morrendo. Então, Deus responde à tragédia se oferecendo para morrer no lugar do ser humano. Então, para mim, a resposta de Deus para a maldade, para a dor, para as crises humanas é Jesus. Fantástico. Eu acho muito legal quando a gente pensa no sacrifício de Cristo, que é um contraponto muito grande a respeito dessa teologia, dessa ideia que as pessoas têm de um Deus que simplesmente nos abandona e não se preocupa conosco. Como que um Deus que não intervém na história, que não está preocupado com seus filhos, se entrega, né? Então essa realmente é uma resposta única. E eu puxo um gancho a respeito disso. O Wagner mencionou da sua atuação nas redes sociais, que eu gosto muito. Vez ou outra, eu vou lá nos meus salvos, tem um monte de posts do senhor junto com a Melina. E há um tempo atrás, o senhor postou uma que eu quero até a ajuda do pessoal da produção. Eita! Olha, ele separou o print aqui, ó. Ele trouxe prints, pastor. Pensando o quê? A gente mostra aqui a realidade. E olha aqui, esse post foi bem legal. O impossível é a especialidade de Deus. E aí você colocou um texto ali, e eu gosto de ouvir os autores quando tem aí as suas ideias. O que veio à sua mente quando você escreveu isso? O que você estava pensando? E até elucidar um pouco mais a respeito do que você colocou. Para quem não viu esse post aí tão legal, dos vários outros. Inclusive, já faço um parênteses aqui. Aproveito para indicar o seu Instagram, qual que é o nome? ¡Cândido Gomes. Olha aí. Procurar, talvez não tenha outro, não. Vale a pena. Sabe, Éder, aqui está a minha essência, porque eu fui criado num lar onde a Bíblia foi o meu primeiro livro. Aliás, quando eu aprendi a ler, na minha formatura de alfabetização, pelo menos assim falava na minha época, o livro que eu ganhei, o presente que eu ganhei, cara, vou falar agora. Olha uma coisa interessante. Eu ganhei 2 presentes na minha formatura do ABC. Eu ganhei uma Bíblia e ganhei uma fita cassete Quem Os Criou. Conhece? Conhece? Conheço. Capa roxa, um tucano. Aliás, hoje, quando eu tava vindo de Arthur Nogueira aqui para Jacareí, eu vi um tucano voando assim, cara. Eu acho o tucano lindo. Não sei se é por causa da capa do Quem Os Criou? Do cassete, rapaz. Sim. Fita cassete. É pra você, jovem. Achados arqueológicos aí. Pesquisa no Google, fita cassete, você vai ver, é uma coisa incrível. Rodrigo Silva vai fazer essa escavação. Vai. Mas, então, se você pega aqui esse post, são histórias bíblicas, né? São histórias bíblicas. A Bíblia é um livro cheio de histórias interessantes, então, que conta a história de um exército de 300 soldados derrotando um exército de milhares de soldados, ou então jovens que são salvos dentro de uma fornalha
muito aquecido. Enfim, é um garoto que derrota um gigante, com 5 pães e 2 peixes, alimenta-se uma multidão. Eu gosto de pensar que Deus encontra o seu palco perfeito quando o limite humano é alcançado. Os limites humanos são as oportunidades divinas. Para Deus não há impossíveis, desde que a gente permita que Ele haja, né? Perfeito. Então, como é que a gente concilia até isso com o nosso tema aqui da dor, né? Do sofrimento? Eu acredito que até mesmo a dor, ela impõe limites ao ser humano que são oportunidades para Deus agir. Uhum. Eu acredito assim, pode soar um pouco polêmico, isso que eu vou colocar aqui. Eu acredito, me ouçam até o final da argumentação, que Deus e o diabo usam muitos instrumentos parecidos. Deus usa coisas que o diabo também usa. Pastor, peraí, calma, deixa eu explicar. O diabo usa a dor. O diabo usa a dor. É uma das armas que ele mais gosta de utilizar. Quando acontece a dor, ele diz assim, Wagner, Deus não existe, Deus não está com você. E se ele existe, e se ele está com você, mas ele está aqui só assistindo indiferente o seu sofrimento. Então, o diabo, ele tenta e usa muitas vezes a dor para me fazer desistir de Deus, desistir da fé, desistir da minha crença, desistir da minha esperança. Ok, mas Deus também usa a dor. A dor é uma realidade imposta desde a entrada do pecado nesse mundo. Deus usa a dor. Então, eu poderia mencionar pelo menos 3 coisas que Deus faz através da dor na minha vida. Primeiro, Deus usa a dor para me abençoar. Muitas das vitórias, das conquistas, do crescimento, das coisas que a gente alcança na vida, essas coisas acontecem através da dor, através da privação, através do sofrimento. Muitos presentes que Deus me entrega, eles vêm embrulhados naquela embalagem pouco convidativa do sofrimento. Nem tudo que acontece de bom na minha vida vem porque eu tive facilidades, porque eu não tive problemas. Não, Deus usa a dor para me abençoar. Outra coisa, Deus usa a dor para me aperfeiçoar. Tira da minha vida todas as privações que eu tive, as dificuldades. Seria difícil eu ser quem eu sou, estar onde estou, fazer o que eu faço, se não fossem essas coisas. Deus usa a dor para nos aperfeiçoar. Ele vai nos moldando, vai nos talhando. E por último, Deus usa a dor para nos acordar. Tem um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, que ele diz, Deus sussurra na bonança, mas ele grita no sofrimento. Então, muitas vezes a dor é para eu acordar e falar, meu pai, para onde que eu estou indo? O que eu estou fazendo da minha vida? Essa não é a direção, essa não é a atitude, esse não é o caminho que eu quero. Então, veja, o diabo usa a dor, mas Deus também usa a dor. Eu gosto de um pensamento que diz, Deus não desperdiça nenhuma dor. Veja, Deus não planejou a dor. Ele não se alegra. Não cremos num Deus masoquista ou que fica satisfeito quando a gente está sofrendo. Ah, que bom que ele está lá sofrendo. Não, nada disso. Deus chora comigo, mas ele não desperdiça os vales de sombra e de morte pelos quais eu posso passar durante a minha vida. Então, não é porque Deus usa a dor que está aqui disponível nesse mundo do pecado, que ele seja o originário que causou aquela dor, o criador daquela dor, né? Porque isso também pode ser uma confusão. As pessoas às vezes podem olhar assim, isso está acontecendo comigo, só pode ser um castigo de Deus na minha vida. Existe muito esse pensamento também, né? Existe muito esse pensamento. E veja, eu acredito que muitas coisas que a gente pede para Deus nos livrar, elas na verdade são frutos de escolhas que nós fizemos. Então, vamos lá. Todo mundo aqui crescidinho. Por que problemas acontecem com a gente? Problemas, dificuldades, sofrimento. Veja, tem muitas razões, mas eu poderia elencar pelo menos 3. Então, problemas acontecem com a gente, dor acontece com a gente, primeiro porque a gente é humano. A gente nasceu num mundo de pecado, de limitação. Eu tenho um corpo físico que pode sofrer violência, pode sofrer um acidente e tal. Então, a minha humanidade me impõe certos tipos de sofrimento. Mas segundo, eu sofro por causa da minha pecaminosidade. Eu nasci num planeta já
tomado aqui pelo pecado, com a presença do pecado, então eu nasci com tendências para o mal. Veja, pessoal, se me entregar às minhas inclinações, eu sempre desejarei, ou na maioria das vezes eu desejarei o que me faz mal. Veja, se me oferecerem um pudim e uma maçã, eu admiro as pessoas iluminadas que preferem maçã. Eu prefiro o pudim. Eu também. Eu sei que me faz mal, a maçã é melhor, mas o meu gosto é pelo pudim, eu gosto de doce. Então, assim, a minha pecaminosidade pode atrair sofrimento para mim. Então, eu faço escolhas na minha alimentação, na minha rotina, nos meus relacionamentos. Eu faço escolhas que trazem problema para mim. Eu sou livre para escolher. E, infelizmente, eu escolho errado. Vamos pensar assim, uma pessoa que escolheu um relacionamento errado, e isso se torna um casamento que é ruim, que é difícil, isso faz essa pessoa sofrer. Aí a pessoa olha assim para Deus e fala, Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? E eu fico pensando que Deus lá do céu fica falando, eu? O que eu tenho a ver com isso, né? Eu? Mentira. Na verdade, eu escrevi um livro inteiro para mostrar para você como é que você escolheria um cônjuge, como é que você escolheria a sua alimentação, como é que você escolhe os seus amigos, como é que você constrói os seus negócios, como é que você desenha a sua carreira. Tá aqui, tá tudo aqui. Os princípios da palavra de Deus nos levam para decisões abençoadoras. Mas lembra, a minha pecaminosidade, ela me dá uma colheita muitas vezes que é de sofrimento. E por último, e isso aqui é interessante, sabe o que me faz sofrer também? A minha santidade. Cara, pastor, mas não, se eu me tornar uma pessoa santa, se eu fizer o que é bom, a minha vida não vai ficar mais fácil? Não, às vezes fica mais difícil. Tem gente agora mesmo sendo morta, porque decidiu acreditar em Jesus como Filho de Deus. Então, por viver nesse mundo onde há pessoas que acreditam em coisas diferentes, que são muitas vezes usadas pelo mal para trazer sofrimento para pessoas que querem o bem, quando eu digo assim, eu sou de Jesus, eu mantenho meus princípios, eu sustento a verdade, eu aceito as coisas de Deus, eu posso sofrer por aceitar simplesmente o que é bom, o que é certo, o que é a vontade de Deus. Então a minha santidade pode impor sofrimento sobre mim. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando os ferirem, os injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Se vocês fizerem o que é certo, forem santos como Jesus vocês vão sofrer também. Mas esse é um bom tipo de sofrimento. A gente, inclusive, lançou nesse ano um projeto que chama Rotas Bíblicas, né? A segunda edição desse projeto Rotas Bíblicas. E até por uma dificuldade, né? O projeto era para ter sido gravado em Israel, mas a nossa equipe estava lá quando estourou a guerra, eles tiveram que sair de lá, né? A Darleide e todo o time. Então, depois eles foram para a Europa e contaram as histórias de mulheres mártires. Mulheres que deram a vida para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. A produção colocou aqui um trecho, aqui é a mudança deles, né? Saindo ali de Israel nesse ambiente de guerra e voltando para o Brasil. E aí do Brasil, depois eles foram para a Europa, houve uma reformulação do projeto e então contaram essas histórias de mulheres. Realmente faz muito sentido quando você vê o que pessoas sofreram e entregaram para que a palavra de Deus fosse defendida. E hoje ela está aqui, está à nossa disposição, e muitas vezes é um livro que está na estante, é algo que está ali simplesmente, né, criando poeira, mas a gente, como cristãos, não defende a palavra de Deus e muitas vezes não tem como regra de fé, como regra da nossa existência, né, da nossa vida. Então fica essa dica para você, tá lá no nosso canal do NT Play. Eu não sabia, vou até acompanhar esse conteúdo aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante. É a segunda temporada de Rotas Bíblicas, Mulheres Mártires. Primeiro foi com o Rodrigo Silva, né? Também mais uma dica. Excelente. E esse segundo também é bem legal. Bem legal. Excelente. Mas, histórias inspiradoras aí, Alguém certa vez disse assim, Deus teve só um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. Quando uma pessoa diz assim, Deus, por que isso está me acontecendo? Veja, não há uma versão açucarada da história. Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflições. Não tem uma promessa no Evangelho de que aceitar o Evangelho, aceitar Jesus, andar com Deus, vai impedir você de sofrer ou vai tirar o sofrimento do seu caminho.
Essa é uma pregação vazia, é uma pregação deturpada. Porque, olha, eu olho para a vida de Jesus aqui, ó. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Quando o Filho de Deus nasce nesse mundo, ele nasce numa família pobre, ele nasce num curral, ele nunca viajou longe da sua cidade, ele viveu uma vida santa, não cometeu pecado, mas mesmo assim foi injustamente julgado, foi condenado e morto. Não apenas morto, foi a pior morte que havia na sua época. A morte destinada aos piores bandidos, morte de cruz. Envergonhado publicamente, tiraram sua roupa, era uma exposição pública, era uma vergonha. Essa imagem bíblica, quando diz que ele tomou sobre si o nosso pecado, ele tomou sobre si a nossa vergonha, a nudez, exposição na cruz, era um símbolo de Deus, Jesus, assumindo o nosso pecado. Agora veja, olha Jesus lá. Quando uma pessoa fala assim, ó, puxa, mas eu estou orando e Deus não me responde. Primeiro, Jesus teve muita oração não respondida também, né? Ele orou assim lá no Getsemane, Pai, afasta de mim esse cálice. Não afastou não, não afastou não. Estava a cruz lá no destino. Eu entendo que Jesus passou uma noite em oração e a noite em oração não fez a cruz desaparecer. Porque andar com Jesus não faz as cruzes do nosso caminho desaparecer. Elas incluem as cruzes do caminho e transformam as cruzes do nosso caminho em bênção para as pessoas, em salvação. Então, Wagner, eu digo assim, nesse mundo a gente vai ter problemas, crises. Eu diria, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai ter, e eu quero falar isso com muito respeito, vai ter o seu próprio 11 de setembro. Aquela data que fez uma bifurcação na sua vida. É quando você recebeu aquele diagnóstico que não tem cura. Quando você recebeu aquela carta de divórcio e vê a sua família se desfazendo. É quando aquele seu filho está lá naquele carro justamente naquela hora e o acidente acontece. É quando a sua vida, você diz assim, minha vida foi redefinida depois daquela tragédia. Todo mundo tem um 11 de setembro. Todo mundo tem uma cruz no caminho. Agora, o que essa cruz vai significar depende da minha relação com Deus. Se eu estou firme com Jesus, eu digo assim, Senhor, pode ter cruz no meu futuro, mas na tua mão uma cruz pode se transformar num símbolo de salvação. O acidente pode ser um testemunho, a família que acaba pode ser um testemunho de recomeço. Enfim, Deus pode transformar as cruzes do nosso caminho, nossos 11 de setembro, em um símbolo de recomeço, de vitória, de salvação e de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Amém. Muito legal. Eu vejo que é algo que divide muito, pensando um pouco a respeito da fé, né? O que separa dois grupos de pessoas de como elas vão lidar com situações como essas, muito se dá pela forma como ela lida no seu relacionamento com Deus, na sua fé. E a gente percebe essa distinção, que a fé para alguns é aquilo que é inabalável, que a gente conversa com uma pessoa que a vida é tragédia atrás de tragédia. Nossa, é um desafio em casa, no trabalho, com finanças. O mundo parece estar desabando em cima da cabeça dessa pessoa, mas ela tem uma confiança em Deus inabalável. Só que para outras pessoas, em um primeiro momento, em uma primeira situação caótica enfim, o primeiro ponto que às vezes fica abalado, que fica sensível, é a sua relação com Deus e esses questionamentos se levantam, né? Eu queria, pastor, a sua ajuda em dois pontos. Primeiro, qual seria a razão de a fé ser, para muitas pessoas, o primeiro ponto que é abalado? E segundo, e aí talvez seja até um pouco mais polêmico, como é que a gente lida com essa questão de questionar a Deus diante de algumas situações? Porque até que ponto é saudável, é benéfico que eu questione, ou até que ponto isso pode trazer mais prejuízos para a minha forma de enxergar a minha relação com Deus e a própria questão do caráter de Deus. Como é que a gente consegue lidar com esses dois pontos? Olha, eu acho que, primeiro, o poeta disse assim, né? Apenas uma fé que foi abalada é que se torna inabalável. Eu acredito que a vida real, ela traz desafios, dúvidas, perguntas sem resposta.
Isso faz parte da vida real. Eu não acredito numa vida cristã retilínea, sabe? Nunca oscila. Minha fé em Jesus aqui, eu nunca tive medo, nunca tive dúvida. Não acredito. Na minha opinião, a dúvida faz parte autêntica da experiência de fé. Veja, dúvida é diferente de incredulidade. Eu acho que o nosso coração não deve abrir espaço para incredulidade, mas dúvidas, eu tenho muitas. E eu estou consciente de que eu vou conviver com muitas delas, se não todas, até a volta de Jesus. Eu vou precisar de uma eternidade para entender por quê, para entender como, para entender as razões pelas quais Deus permitiu que isto ou aquilo me acontecesse. Eu acredito, no entanto, que Deus age na minha vida assim, ó. Ele faz na minha vida, ou Ele permite na minha vida o que eu desejaria se eu soubesse tudo que Ele sabe. Há um Deus que está por detrás, está nos bastidores, está tecendo, está construindo, está moldando as coisas da minha vida. Agora, Éder, você me pergunta, e quando isso me leva a questionar Deus, e agora eu vou falar com Deus, eu não entendo e tal. Veja, a Bíblia, o maior registro na Bíblia são os Salmos. Os Salmos são uma coletânea de questionamentos. Os salmistas, eles desabafam nos ouvidos de Deus por que a maldade acontece, por que o ímpio está prosperando, por que eu não estou conseguindo, por que eu fracasso. Veja, tem coisas aqui na Bíblia, nos Salmos, que seria difícil publicar, tá? Em alguns livros no tempo que a gente vive, né? O salmista, eu não vou nem mencionar os textos literalmente, mas o salmista dizendo assim, ó, eu odeio aquele povo lá, eu queria mesmo que o senhor fosse lá, pegasse esse povo, fizesse isso, isso e isso. Não vou nem falar, não sei se o horário permite. Mas, cara, como é que Deus permitiu? Mas era um salmista, é um autor bíblico. Como é que isso passou? Deus respeita os sentimentos humanos. Ele não endossa todos eles, mas ele respeita, porque a dor, ela coloca em mim esse sentimento, né, de inconformidade, de angústia, de desespero, de aflição. Mas o certo, os Salmos me ensinam assim, ó. A dor pode plantar essas coisas no meu coração, mas elas vão ser curadas quando eu devolvê-las todas nos ouvidos certos. Tem gente que recebe a dor e vai fazer o quê? Vai semear desesperança, vai semear ódio, vai semear um espírito de crítica, vai destruir a fé daqueles que estão ao redor. Quando eu recebo a dor da vida real, mas eu desago, eu desabafo, eu coloco tudo isso nos ouvidos de Deus, aí tem uma cura. Aí tem uma... por isso que tem até um médico, um psiquiatra na internet que eu sigo que ele fala da salmoterapia. Olha! Salmoterapia. Legal. Então, cada salmo é como se fosse uma sessão de terapia. Eu me encontro nos salmos. Eu me encontro com Davi quando ele fala, eu estou feliz, Deus é o meu pastor, nada me falta. Mas eu também me encontro com Davi quando ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você vê, esse é o centro do Salmo. O centro do Salmo é esse, tu estás comigo. Deus está com a gente. Então vou trazer um outro salmo aqui. Por favor. Porque num dos salmos, Davi diz que Deus é o nosso refúgio no tempo da angústia. Você falou agorinha sobre angústia, né? Mas é complicado. Tá aberto aqui, tá? Ó, tá marcado 46. aí. E é o primeiro verso, não é esse já do Deus é salmo? meu refúgio e fortaleza. Agora, a gente tá falando de que Deus, ele não vai ser, de repente, o autor de uma dor na sua vida, mas ele vai usar essa dor para N razões, como você colocou aqui, pastor. Então, a gente vive nesse mundo e em algum momento a gente vai ter esses impactos. Agora, o Salmo diz que Deus é o nosso refúgio. Mas como é que a gente vai para um refúgio, mas a gente não tem certeza de que lá vai ter ausência de dor? Uau. Porque eu acho que isso traz uma complexidade no ponto, né? Sim, com certeza. Veja, Wagner, esse salmo aqui é muito lindo. Eu até tinha separado esse salmo aqui para nossa conversa, porque esse salmo
Deus é, obviamente, o protagonista, e esse salmo traz 3 verbos especiais de Deus para um momento de crise. O cenário, a ambientação desse salmo é de turbulência, é de tempestade, é de ondas, é de uma cidade sendo abalada e tal. Mas o salmo diz 3 coisas sobre Deus. Número 1, Deus é. Ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro. Mas o salmo também diz que Deus está. Então, ele está no meio da cidade, ele está junto comigo, ele está no meio do sofrimento comigo, mas o final do Salmo, no verso 9, diz que Deus faz. Então, Deus é, Deus está e Deus faz. E a promessa do Salmo é: Deus faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo, enfim. Tem promessas do que Deus faz. Agora, não sei se o pastor Éder, você estudou, foi na faculdade nossa lá na Bahia, né? Isso. Não sei, acho que você não teve o privilégio de ter aula com o pastor Emilson dos Reis. Não tive. Ele foi meu professor durante os 4 anos. Ele me deu a primeira aula no curso teológico, que era Introdução Geral à Bíblia. Depois eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele quando eu ainda era estudante. Ele se tornou pastor da igreja do NASP, que o Wagner conhece bem. E eu fui o secretário. Minha bolsa de estudo era trabalhar ajudando ali nas tarefas do escritório dele. Mas eu nunca esqueço de uma aula que ele dizia assim, ó: nos Salmos, nós temos muitas promessas bíblicas de proteção. O cumprimento total e absoluto destas promessas tem que ver quanto à nossa vida espiritual. Os Salmos não contêm promessas absolutas e definitivas quanto à minha vida física. Nesse mundo, repito as palavras de Jesus, tereis aflições, você vai ter cicatrizes, você vai contabilizar perdas, você vai ter dores, mas o que a Bíblia promete através dos Salmos, em todas as promessas que eu encontro nesse livro sagrado, é: Deus não permitirá que você se perca. Se você colocar a confiança nele, até mesmo os sofrimentos ele vai usar para a sua salvação. Tem uma história bíblica, até preguei sobre ela no sábado agora, numa das nossas igrejas aqui no estado de São Paulo. É o meu segundo personagem predileto. Você vê que eu já falei do primeiro, que é Davi. O meu personagem predileto é o Davi. Mas o meu segundo personagem predileto, José. Pensa numa história de sofrimento. Não, é muito complexo. Para você entender, olha os heróis da Bíblia. Os heróis da Bíblia. José é o filho querido do seu pai. Ele é, então, vendido pelos irmãos. Pessoal, tinha que ter 8 horas só para a gente pensar nessa frase aqui, ó. Ele é vendido pelos irmãos. Eu sei que, infelizmente, há muitas sociedades e culturas e lugares em que acontece isso, venda, comércio de pessoas. Isso é uma tragédia. Agora, uma tragédia semelhante, que eu posso trazer para mais perto de mim, mais perto de quem está nos acompanhando, é o abandono. Você é abandonado pela sua família. A sua família começa a viver como se você não existisse. Essa dor talvez seja mais comum e mais próxima da maioria de nós e tal. Você é abandonado, aí você é colocado para trabalhar como escravo, aí você é acusado injustamente, é colocado numa prisão. Na prisão, quando parece que não pode piorar, você é esquecido pelos companheiros de cela. Olha a história do jovem que permaneceu fiel. Olha as perdas, olha o sofrimento, olha o que a vida impõe para esse garoto. E aí muita gente acha que a história do José, ela é bonita porque assim, um dia ele vai e vira governador do Egito. Então, ó, tá vendo? É só honrar, é só permanecer fiel, que um dia você sai do poço e vai para o palácio. Essa não é a lição da história de José. A lição da história de José é quando ele se revela aos seus irmãos e ele diz assim, ó: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Foi Deus que me colocou aqui nesse país. Em todos os lugares que eu estive, Deus me enviou. Por quê? Para salvar uma geração. Veja, Deus permitiu que José se transformasse em governador do Egito. Para quê? Para salvar. Deus permitiu que José estivesse lá na prisão. Para o quê? Para salvar. Eu digo sempre assim, ó: Deus pode me dar coisas ou pode permitir que eu perca coisas. Ele quer salvar. Deus pode construir pontes ou pode erguer muros. Deus quer salvar. Tudo que acontece na minha vida, Deus usa para salvação. O sofrimento aconteceu na minha vida,
Deus quer salvar. Eu fui promovido, ganhei muito dinheiro, fiquei famoso, Deus quer salvar. Veja, novamente eu digo, a prosperidade, né, a bonança, a fama, o sucesso, Deus e o diabo usam isso. O diabo usa também o sucesso. A fama, pra quê? Olha como você é incrível. Sim. Ah, você é demais, você não precisa de nada. Você é Deus. Cara, assim, a gente ouve isso toda hora. Nos nossos dias, então, eu sou uma entidade, eu sou o meu Deus e tal. É isso aí, é o diabo usando. Agora, olha Deus usando a prosperidade. Deus dizendo assim, ó, meu filho, eu te dei coisas para você se tornar um instrumento mais útil nas minhas mãos. O dinheiro que eu coloquei na tua mão tem que se transformar em alimento para quem tem fome, em agasalho para quem tem frio, em remédio para quem está doente. A vida, pessoal, é assim. E se eu pensar, veja, se eu confiar em Deus eu vou ter problema. Vai, ateu também tem problema. Um cristão sofre com câncer. Um ateu também sofre com câncer. Um cristão pode ser traído, ferido, abandonado. Uma pessoa que não é crente pode ser também traída, ferida e abandonada. A diferença, voltando para o Salmo, para fechar essa minha fala, é onde está construída a base da minha confiança. Se está em Deus, eu creio. Ele usa todas as coisas para minha salvação. Assim, falando sobre a história de José, tem um ponto dela que acho que também tem uma grande convergência aqui com o que a gente está falando, que assim... claro, foi muito difícil tudo que José passou, né? Tem muitas nuances e muitas mudanças de cenários, inclusive, Sim. nessa história de José. Mas toda essa maturidade também, inclusive espiritual, a gente pode pensar que também essa dor que ele foi sofrendo ao longo do tempo moldou também o caráter dele, né? Ele foi uma pessoa de princípios desde o início, né? Porque ele decidiu se manter fiel e por isso acabou preso quando chegou lá. Mas ele foi amadurecendo para que Deus pudesse moldá-lo e ele se tornar esse governador ali, né? Sim. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo na vida da gente, o propósito do que está acontecendo na vida da gente, mas a gente não aproveita para tirar lições e moldar o nosso caráter com essas coisas que acabam incidindo na nossa vida, né? Com certeza. Pensa assim, ó. Pensa talvez no pior momento de José. Na minha opinião, o pior momento de José. Ele já está lá no Egito, ele já está vendido como escravo. Agora ele é jogado numa prisão por um crime que ele não cometeu. Ele interpreta os sonhos lá dos seus companheiros de cela e ele continua lá. O que voltou ao palácio esquece de José. Ele passa anos lá. Agora pensa assim, ó, se quando José está lá na prisão, ele faz uma oração. Deus, me tira daqui. Meu companheiro foi embora, me tira daqui junto com ele. Se Deus tivesse respondido a oração de José naquele momento, a história dele escrita seria no máximo assim, ó. Ele se tornou assistente do copeiro de Faraó. Ele ia ganhar um emprego para lavar os pratos na cozinha do Faraó. Mas enquanto José estava lá na prisão, Deus estava construindo uma rampa que o levaria ao lugar que ele tinha que estar, como governador do Egito. Agora, enquanto estava lá na casa de Potifar, José aprendeu sobre administração, ele aprendeu sobre logística. Enquanto José estava na prisão, ele aprendeu sobre o cuidado do outro, sobre dar atenção. Olha José olhando para um companheiro de cela, dizendo assim, você está triste? O que aconteceu? Olha a empatia, ele olha o sofrimento do seu colega de cela. Todos esses ambientes, experiências, relações pelas quais José passou, isso formou José para ser o governador sensível, sábio, um líder. Então, Deus transformou a fome que José passou lá dentro do poço. Os irmãos jogaram lá no poço, não deram comida para ele, ele ficou lá com fome. Agora, ele lembra desse momento de sofrimento e ele fala assim, ó, eu vou fazer o que eu precisar para evitar que o meu povo sofra com a fome. Então, pessoal, eu acredito que Deus transforma as nossas feridas em ministérios. A melhor maneira da gente, a palavra vingar não é a palavra correta, da gente responder ao que a vida nos impôs em termos de dor, é a gente se transformar na cura para aquela mesma dor na vida dos outros. Muito bom. Essa é a melhor vingança, vamos dizer assim. E a verdade é que a gente olha a Bíblia e ela só tem isso. Todos os grandes passaram por isso, para se tornarem grandes realmente, né? Eu acho muito legal ver o pano de fundo. Às vezes a gente indaga muitas vezes o porquê das coisas,
mas a razão maior, o desfecho final é o desejo de Deus de fazer com que essa pessoa faça ainda mais e chegue em lugares ainda mais distantes. Acho muito legal isso. E agora pensando nesse contexto, a igreja eu vejo como um papel fundamental em muitas áreas da nossa vida. Eu sou apaixonado pela igreja e eu sou um fã assim, de tudo que ela proporciona para as pessoas. Ontem, inclusive, eu estava em um estado aí da Bahia e eu peguei um Uber. Um estado aí da Bahia. Rapaz, ó, a Bahia já virou um país, Mas meu é amigo. claro, a gente que é baiano, a gente tem que enaltecer. Inclusive, eu fui fazer Não aguento. Eu fui fazer um story um dia desses, a gente tava lá na Bahia, aí eu falei com o nosso líder, nosso diretor musical, né? Tá estreando agora no melhor país daqui. Aí eu lembrei, não, é estado. Aí agora de novo. É automático. É automático, né? Faz parte, tá na veia. Mas enquanto eu estava nesse Local. nesse Uber, falando do país da Bahia, né? E aí eu brinquei com ele a respeito da importância da igreja para o filhinho dele. Ele disse que tinha um filho de 3 anos. E aí eu fui mostrando alguns aspectos que são desenvolvidos sem percebermos para nos tornarmos líderes. A gente consegue se destacar no mercado de trabalho simplesmente porque desde pequeno a gente está falando em público, a gente está liderando uma equipe num clube de desbravadores, em vários aspectos, para se relacionar com pessoas, enfim. Só que pensando no contexto em que a gente está conversando, como é que a igreja, se ela tem algum papel num momento de sofrimento, de dor, como é que a pessoa consegue lidar com isso? Como ela consegue experimentar do que a comunidade, igreja, pode beneficiar essa pessoa para que ela passe da melhor forma possível por esse momento? Seja de um luto, seja de uma crise financeira, num relacionamento, enfim. A igreja também consegue beneficiar essas pessoas? Para mim tem 3 coisas, Éder, que a igreja pode, deve e faz no meio de uma crise, de sofrimento, de uma tragédia. Tem 3 coisas. Primeiro, a igreja ora. A igreja ora. A igreja entende que Deus está no controle de tudo. Ela ora e permite que as pessoas saibam da sua intercessão. A igreja ora. Sabe por que a igreja ora? Porque quando eu oro, Deus me inclui no que Ele está fazendo. Deus já está fazendo coisas, Ele está abençoando pessoas, Ele está se movendo para salvar pessoas. Então, a igreja ora porque quando ela ora, ela se conecta com o que Deus já está fazendo. Segundo, a igreja serve. A igreja é o braço visível de Deus para minorar o sofrimento. Quando uma crise se abate aí, vamos usar um fato recente aqui no nosso país, Rio Grande do Sul, as enchentes. Onde é que está Deus? Deus está na igreja servindo. Deus está na igreja levando comida. Deus está na igreja reconstruindo casas. Deus está na igreja levando agasalho. Deus está na igreja levando remédio. Deus está na igreja construindo um hospital de campanha. Deus está na igreja limpando as casas, limpando as ruas. E quando as pessoas perguntam, onde é que está Deus no sofrimento? Deus está nas pessoas que estão agindo. Nem todos estão de braços cruzados, criticando a tragédia. Não, tem pessoas se movendo e eu acredito que Deus está agindo através dessas pessoas. Então, a igreja ora, a igreja serve, mas a igreja prega. Claro, começa a pregar no que está fazendo. Começa a pregar com a vida, mas enquanto serve, enquanto atende às necessidades, a igreja, eu digo as pessoas, eu, você, nós aqui, nós vamos identificando corações abertos ao evangelho e a gente encontra a oportunidade de dizer assim, ó, esse lugar não é a nossa morada final. Jesus vai voltar. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua família e Deus me enviou aqui porque eu sou seu irmão, nós viemos das mãos do mesmo Criador. Você está entendendo? Então a igreja ora porque enquanto ora se conecta com aquele que está sofrendo. O coração vai se colocando no lugar que o coração de Deus está. A igreja serve, a igreja age, a igreja cura, a igreja doa, a igreja abençoa, a igreja constrói, a igreja faz. A igreja é o braço de Deus no meio da tragédia. E a igreja prega. Nós não somos simplesmente uma agência humanitária.
É isso aí qualquer ONG faz. A igreja serve porque enquanto serve, prega. Nós encontramos corações abertos ao evangelho. E olha, pessoal, eu não me alegro na tragédia, mas eu sei, como pastor, que é no meio da tragédia que muitas pessoas encontram o único momento para ouvir sobre Deus. Eu sou amigo de um pastor que é capelão de um hospital. E ele me disse uma vez uma frase, eu estava junto com ele no hospital, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Cândido, Deus permite que muita gente venha parar aqui, porque é no leito do hospital que pela primeira vez alguns olham para cima. Deus não provoca a doença, Deus não quer a doença, mas Deus usa também a doença, a tragédia para fazer alguém olhar para cima. Porque, imagina, mas por que Deus é como um pai? Um pai não dá tudo que o seu filho deseja na hora que ele deseja, do jeito que ele deseja. Claro. Eu pedi pro meu pai um dia, pai, não quero ir para a escola. Pai, não quero tomar banho. Pai, não quero comer salada. Você vai comer com vontade, sem vontade. Amigo, quem manda aqui sou eu, rapaz. Eu quero o seu bem. Deus, às vezes, aplica as provas duras ou usa as provas duras da vida para fazer da gente pessoas melhores e para nos aproximar dele também. Agora, quando a gente fala também sobre essas grandes tragédias, a gente tem sempre uma frase meio senso comum, mas também não tão senso comum, é algo até bíblico, que é assim, não tem jeito, Jesus está voltando. Olha o tamanho dessa tragédia, Jesus está voltando. Então, a gente pode, de repente, entender que, de fato, quando essas coisas terríveis que a gente vive nesse mundo, essas coisas estão acontecendo, pode ter um sinal positivo de que realmente os nossos dias aqui nesse mundo imperfeito, né? E Ellen White, essa escritora que fala tanto sobre a palavra de Deus, ela diz que essas tragédias acontecem justamente porque nós vivemos num mundo imperfeito e isso é o conflito entre o bem e o mal. E esse conflito vai chegar ao fim com a volta de Jesus. A gente pode afirmar que isso é um ponto positivo nessas tragédias? Eu gosto de pensar no sermão profético que Jesus pregou, está lá no final do Evangelho de Mateus, onde ele descreve os sinais da sua volta, né? Claro que, se você analisar teologicamente o texto, Jesus usa uma linguagem que se aplicaria em parte à destruição de Jerusalém, mas também em parte apontando para o futuro, para o seu retorno, né? Então, Jesus, ele fala dos sinais do mundo natural, então tem terremotos e tal. Jesus fala dos sinais sociais, tem guerras, tem maldade, tem fome, tem violência e tal, etc. Deus fala dos sinais no mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas, uma pregação deturpada. E depois de descrever esse cenário caótico, Jesus diz assim, quando virem essas coisas, levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Veja, nós temos duas formas de ver isso, né, Wagner? Então, nós acabamos de falar, o pastor Éder colocou aqui o papel da igreja. Então, qual é o papel da igreja? Eu olho para a tragédia e eu não vou olhar para a tragédia e falar assim, glória a Deus, Jesus está voltando. Então, vou orar mais, vou fazer mais um culto, vou fazer mais uma vigília. Eu olho para a tragédia e digo assim, o que eu posso fazer em nome de Deus para abençoar essas pessoas? E enquanto eu curo, enquanto eu limpo, enquanto eu saro, enquanto eu abençoo essas pessoas, eu vou falar que tem uma esperança. Eu tenho esperança, mas a minha esperança não pode me desconectar do sofrimento ao meu redor. A minha esperança me conecta ao sofrimento em termos de serviço, em termos de um amor prático, mas amar as pessoas que estão no meio do sofrimento não é só solucionar o sofrimento imediato. É apontar para o fim completo e definitivo do sofrimento. Então, eu acredito que a gente tem esses dois lados, tá? Então, a gente tem que, por um lado, se alegrar porque o fim está próximo? Sim, a volta de Jesus é real. Eu creio que Jesus vai voltar. E os sinais que vão acontecendo, as tragédias... pastor, mas sempre houve guerra, sempre houve tragédias naturais. Sim, mas enquanto o fim vai se aproximando, esses sinais se intensificam. E, se você perguntar para os homens de ciência... Alguns deles já estão estudando os sinais do mundo físico e dizendo assim, o mundo não suporta mais muito tempo. A ciência já está afirmando isso. Demorou para a ciência assumir que
o mundo passou a existir. Você sabe que até poucos séculos atrás a ciência dizia, não, sempre existiu, tudo sempre existiu. E a Bíblia está dizendo há 30 séculos já que as coisas vieram à existência. Então, olha só, o tempo vai passando e a ciência vai se conciliando com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus já falou, as coisas vão acabar, Jesus vai voltar, vai ter um reinício para a história da humanidade. A ciência está dizendo isso. Agora, por um lado, eu me alegro porque eu já tenho essa informação, eu tenho essa esperança. Por outro lado, eu não posso me alegrar de maneira indiferente àqueles que ainda não conhecem isso. Aliás, nesse mesmo sermão profético de Jesus, ele diz qual é o maior sinal sobre a sua volta. Não é o terremoto, não é a guerra, não é o falso Cristo, é a pregação do Evangelho. E esse Evangelho será pregado em todo o mundo, para a salvação dos povos, então virá o fim. Então, eu olho para a guerra, eu olho para o tsunami, eu olho para o desastre social, mas eu me posiciono como um sinal. O cristão, ele não anda à procura de sinais da volta de Jesus. Um cristão, ele se posiciona como um sinal da volta de Jesus. Ele é um pregador da volta de Jesus, porque esse é o sinal de que o fim chega e Jesus vai voltar. Poxa, muito profundo mesmo. Eu não sei se de repente você ficou com uma sensação, ouvindo aqui o pastor Cândido, de que, poxa, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso entender melhor que sinais são esses, eu preciso entender melhor como é que vai se dar o fim dos tempos. Se você, inclusive, já sentiu essa vontade, mas você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, poxa, eu começo de um salmo, eu começo de provérbios, eu começo num livro mais profético, por onde eu vou? A gente tem um estudo bíblico aqui que é novo, com a Esperança, né, a nossa instrutora bíblica virtual, que se chama Código da Fé. Então, você manda a mensagem fé para a Esperança, se você já conversou com ela, e ela vai começar esse estudo bíblico com você. Se você não conhece, nunca estudou, tem um link que te leva direto para esse WhatsApp, que é novotempo.com/fé. Esse é um estudo bíblico diferente do que já aconteceu, porque você vai dialogar com a Esperança, você vai poder ter as suas dúvidas, você vai fazer um estudo bíblico com ela, mas direcionado para sua dúvida específica. Que legal. Então não é um estudo bíblico onde, vamos entender... tema estabelecido. Isso, vamos entender os sinais do fim. E ela vai dando perguntas e respostas bíblicas. Legal. Não. Você vai colocar sua dúvida, você vai dialogar com ela, é um estudo bíblico feito através de inteligência artificial, e ela vai te mandar informações, versículos bíblicos, artigos, e você vai construindo esse caminho. Eu acho que é uma excelente dica para você que já lidou com essa situação, porque não tem muito isso, pastor, da pessoa, poxa, eu quero aprender mais da Bíblia, mas eu não sei muito bem por onde começar. Eu não entendo a Bíblia. Isso. Aliás, Wagner, eu digo para você, talvez a gente está assistindo, aliás, algumas pessoas estão nos assistindo que não têm familiaridade com a Bíblia, e esse aqui é um ótimo caminho para você começar a estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro para ser estudado. E veja, no tempo que a gente vive, de celular, de smartphone, de internet rápida, quando você se coloca diante desse livro aqui com tanta letrinha pequena, escrito há tanto tempo atrás, em idiomas diferentes, Sim. Parece uma missão bem, para dizer pouco, bem desafiadora você entender o que está escrito aqui. Mas olha, eu queria até olhar para você aqui para te dar esse conselho. Coloque atenção, dedique tempo para estudar a palavra de Deus. A gente está conversando hoje aqui sobre sofrimento. A Bíblia contém respostas para o sofrimento humano. Mais do que isso, a Bíblia contém promessas sobre o fim do sofrimento humano. Se você está na noite mais escura da sua vida, está no meio de um vale de sombra, se você não enxerga muito à frente, um palmo à frente, esse livro aqui tem a resposta que você precisa. Então, aproveita o Código da Fé, os outros estudos que a Novo Tempo aqui oferece, porque isso pode literalmente salvar a sua vida, abençoar a sua família, mudar o seu destino. E Wagner, eu e a minha esposa, a Melina, nós temos o hábito de sempre
está estudando a Bíblia com alguém. Uhum. E a gente vai começar semana que vem a estudar a Bíblia com 2 jovens. Olha que A legal. Luana e o Jonathan. Nós já nos encontramos, começamos a conversar e a gente vai estudar a Bíblia junto. Porque, pastor, mas você já é pastor, você conhece da Bíblia e tal. Eu não conheço tudo da Bíblia. E, na verdade, quando a gente está estudando a Bíblia com alguém, eu sempre digo, Éder, que não é uma pessoa que sabe mais ensinando uma que sabe menos. Não. São 2 pessoas diante da palavra de Deus tomando decisões espirituais para a fase da vida em que elas se encontram. Muito bom. Toda vez que eu estudo a Bíblia com alguém, Deus me desafia a tomar uma decisão espiritual. É assim, vale a pena. Esse livro aqui, ó, salvou a minha vida. Eu recomendo muito o estudo e a leitura desse livro. Excelente, pastor. Muito obrigado. Legal. Eu até aproveito pegando esse gancho a respeito de um episódio recente na minha vida, né? Eu perdi o meu pai há algumas semanas e foi, assim, uma situação que eu nunca imaginei vivenciar. Foi no meio de uma viagem que eu estava com um quarteto e aí eu recebo essa ligação e do nada a vida muda. Foi um momento de muita reflexão e ao mesmo tempo vinha essa questão, né? Vou questionar. E aí ao mesmo tempo ali, um momento eu voltei os meus pensamentos para pensar em agradecer. E isso foi muito fundamental para mim pela base que eu tive espiritual. Quando a gente conversou um pouco aqui a respeito do papel da igreja, a igreja me trouxe um alicerce muito grande para tudo aquilo que a gente viveu naquele momento, porque a esperança fez toda a diferença para como nós iríamos lidar com essa situação. A despedida do meu pai, eu tinha a tranquilidade de saber que eu voltaria a me encontrar e me relacionar com ele. A igreja foi fantástica e eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por nós, porque eram mensagens o tempo todo, eram pessoas indo na nossa casa, abraçando a minha mãe e os meus irmãos, e a gente recebendo comida em casa. E eu começava a ver assim, quão pouco eu faço ou já fiz diante de situações como essa e como eu fui abraçado. Mas mais do que isso, o que mais me abraçou era o conforto de saber, isso vai acabar. A esperança é o que nos move. E agora, o que eu falei por tanto tempo, agora tem um sentido ainda maior, né? Ainda tem mais profundidade agora diante daquilo que eu vivi. E é muito fantástico ver que a Bíblia ela teve um papel fundamental e central na nossa vida, na nossa família. E a partir do que nós conhecemos, a gente tem um rumo diferente, propósito para a nossa vida. E eu buscava na Bíblia, né, respostas e buscava na Bíblia conforto, paz. E eu encontrava sempre personagens que viveram dilemas, que viveram situações muito complexas. E um deles, inclusive, que me encanta muito é o apóstolo Paulo. Que, puxa vida, que homem que sofreu. Que homem que passou por tanta coisa complexa. E quando eu olhava para a vida de Paulo e tudo que ele passou, eu passava a ser mais grato a Deus, porque eu não precisei passar por tudo que ele passou, mas eu também tinha a paz que chegava no coração dele, que transpassava para cada um de nós, que estávamos lendo, né? Essa paz que excede todo entendimento. E eu via essa paz me abraçando o tempo todo, sentindo a presença de Deus, cuidando de mim em todo o tempo. E aí eu queria, pastor, que o senhor também pudesse mencionar um pouco a respeito do papel da fé, que não é em algo apenas imaginário, mas que é algo sólido, palpável, baseado também na vida de grandes pessoas que passaram também por momentos muito difíceis da sua vida, de muitos questionamentos, mas que isso trouxe paz para eles naquele momento, que também pode trazer paz para nós também. De forma prática, como que a gente consegue lidar com isso em momentos desafiadores, em meio a crises, em momentos que o chão pode abrir para nós e a gente não conseguir ver luz no fundo do túnel? Como é que a gente consegue pensar dessa maneira? Primeiro, Éder, meus sentimentos, mais uma vez, eu te mandei uma mensagenzinha ali na rede social, mas a gente estava junto lá num concílio, Sim. Quando você recebeu a notícia do falecimento do seu pai. Eu imagino, a dor é uma marca que fica na vida da gente, mas eu louvo a Deus pela sua esperança e porque você continua pregando que Jesus vai voltar. Sim. E é só um pouco mais. Isso aí. O Paulo que você mencionou aí, para mim é um dos símbolos de como a gente lida com a tragédia, com o sofrimento, com a perda, com a dor. O mesmo Paulo, depois de ser açoitado, estando em naufrágio, perseguido, apedrejado, dado como morto, o Paulo olha
para a sua trajetória e diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está falando de salvação. Deus usa todas as coisas para nossa salvação. Deus não planeja, repito, a perda, o abuso, a violência, o abandono, o luto. Deus não sonhou com essas coisas, mas Deus usa todas essas coisas para nossa salvação. A gente citou a vida de José, a gente poderia citar, acho que o personagem mais clássico, Jó. Com certeza. E olha como o livro de Jó, Deus permite que Jó desabafe. Jó fala, ele questiona, ele pede para morrer. Jó, ele amaldiçoa, né, o seu nascimento e tal, etc. E Deus ouve. No final da história, Deus aparece, fala: Jó, onde é que você estava? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas, criei os planetas? Onde é que você estava quando eu criei os animais, quando eu organizei os mundos? Onde é que você estava? O que você entende da vida, Jó? Jó, você não tem que ter todas as respostas. Você tem que confiar em mim. E aí, eu vou para a sua frase. Como é que a gente organiza essa questão da fé? Não é só um sentimento, não é só uma ideia abstrata. Não. A fé, ela vale não pelo tamanho que ela tem, mas em quem ela é depositada. Então, a minha fé pode ser bem pequenininha. Se ela estiver depositada na pessoa certa, então está tudo bem. Veja, e eu acredito, quando a gente fala de fé, eu acredito num relacionamento. Num relacionamento. Eu tenho fé em Jesus a partir do ponto em que eu o conheço, em que eu vou vivenciando coisas junto com Ele. Então, eu construo uma história com Jesus. Então, fé é uma relação de confiança. A partir do momento que você tem uma relação com Deus baseada no que seus pais disseram, no que a igreja prega, no que o pastor acredita, a primeira tempestade, a primeira notícia ruim, tudo vai se desfazer. Eu digo para os jovens, muitos deles que nasceram na igreja, né, que têm pais que são de tradição numa determinada religião ou denominação, eu digo assim, uma fé emprestada é uma fé imprestável. Se você tem uma fé porque sua mãe tinha, seu pai pregou, sua mãe acreditou, não adianta nada. Então, uma fé emprestada é uma fé imprestável. Eu digo para os jovens assim, quem é Jesus para você? Qual é a sua história com Jesus? Um dia eu tive que construir a minha resposta para essa pergunta. Eu nasci no lar cristão, meus pais sempre foram líderes da igreja. Meu pai não é pastor, mas sempre foi líder atuante na igreja. Mas um dia, e eu tinha 15 anos de idade, eu tive que construir a minha resposta. Quem é Jesus para mim? Hoje, eu tenho a minha resposta para isso. É por isso que eu sou pastor, por isso que eu prego sobre Jesus. Mas quando a gente conhece a Jesus, quando a gente tem uma história com Ele, a gente confia. As coisas nem sempre são como eu gostaria que elas fossem. Mas se eu confio que Jesus está no controle, se eu confio que Ele sabe o que é melhor para mim e faz o melhor para mim, eu posso descansar seguro. Porque Ele não me deu todas as respostas. E as relações não se baseiam em a gente ter todas as respostas no momento que a gente acha que tem que ter. Quando eu era criança, meu pai nem conseguia me explicar algumas coisas. Porque por mais que ele dissesse assim, meu filho, não coloque o dedo na tomada, porque aqui tem uma corrente elétrica, aqui tal, está conectada, aí tem uma usina hidrelétrica e tal. Não, ele fala, não coloca o dedo aí. Era não apenas o suficiente, mas o que eu conseguiria entender. Eu digo sempre que ser cristão não é você saber de tudo, é você confiar. Tem uma historinha rápida que eu conto de vez em quando, que é aquele garoto que vivia numa cidadezinha, num cantão desse país, e não passava ninguém por aquela cidade. Mas um dia ele estava jogando bola lá na beira da estrada e passou um carro. Já era coisa nova. O carro parou. Já era um evento municipal, né? Do carro desceram 2 homens, aí já era um milagre. O menino largou a bola, olhão arregalado, os 2 homens saindo do carro, vindo na direção dele, um tomou a frente,
O menino foi a primeira pessoa que eles encontraram e o homem perguntou assim, e aí, meu filho? Se a gente continuar nessa direção aqui, qual é a cidade que a gente vai encontrar? O menino olhou para eles e falou, não sei. Tá bom. Se a gente continuar nessa direção, a quantos quilômetros aqui tem um posto de gasolina? O menino olhou para ele e falou, moço, não sei. Tá bom. Meu filho, pelo amor de Deus, me diga pelo menos uma coisa. Qual é o nome dessa cidade, dessa vila? Qual é o nome desse lugar que você mora? O menino olhou para ele e falou, moço, você acredita que eu não sei? E o homem que já estava nervoso ficou furioso e começou a dizer, você não sabe de nada, rapaz. Você não sabe onde é que tem posto de gasolina. Você não sabe a próxima cidade. Você não sabe nem onde você mora. Você não sabe de nada. E o garoto ficou assustado. Mas depois que o homem terminou de gritar, o menino endireitou a coluna, olhou bem nos olhos do visitante e falou assim, moço, eu posso não saber de nada, mas não sou eu que estou perdido. Eu acho que a vida cristã é mais ou menos assim, sabe? Excelente. Por que isso acontece? Onde é que Deus está? Por que uma tragédia, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu sou pastor, essa talvez seja a pergunta que eu mais ouvi no meu ministério. Essa é a pergunta que a gente ouve num cemitério, num sepultamento. Essa é a pergunta diante daquela pessoa ali deitada, do lado do leito do seu pai, já inconsciente. Essa é a pergunta da vida. Por que isso aconteceu? Onde é que Deus está? O que Ele quer com isso para a minha vida? Não sei. E o segredo não é saber. O segredo não é ter todas as respostas. O segredo da vida é conhecer aquele que sabe tudo, que pode tudo e que faz tudo para a minha salvação. Eu acredito que um dia eu vou abraçar Jesus. Amém. E eu não vou nem conseguir fazer minhas perguntas. Não vai ser esse momento, né? Mas no meu abraço, eu vou despejar do meu coração para o coração dele todas as perguntas. Só aquele abraço já vai responder milhares delas. Milhares delas. E eu tenho certeza que ele vai dizer assim, ó, filho, aconteceu isso. Eu não planejei isso para você. Eu não assisti indiferente isso com você. Eu chorei com você. E eu estava com você em todos os momentos. Mas fica tranquilo, a eternidade começou. Eu preparei tudo isso aqui para a gente viver para sempre juntos. Poxa, desculpem. Que coisa linda. Imagina, pastor, a sua emoção é muito bonita, assim como as suas palavras. Eu acho que essa coisa do abraço, ela emociona demais, né? A gente imaginar como é que vai ser esse momento. Então, a gente está falando aqui o tempo todo sobre tragédias, a gente está falando sobre dor, a gente está falando sobre sofrimento. É uma parte muito pequena da nossa história, felizmente. A gente não foi criado para viver 70, 80, né, com muito otimismo, 100 anos aqui nesse mundo. A gente foi criado para a eternidade, né? E esse é o momento que inaugura essa eternidade, né? Que a gente possa, de fato, viver uma vida aqui nos preparando para esse momento. Acho que esse é o nosso grande desejo. Eu sempre falo aqui que as nossas conversas aqui no Hope Hour são realmente para contribuir para a nossa caminhada cristã. Eu acredito muito nisso. Porque, de fato, a gente está aqui e esse corpo é corruptível, esse corpo vai ser transformado. Mas a gente está trabalhando o nosso caráter. Esse, sim, é algo que a gente vai levar para o céu. E a gente precisa ter esse tipo de pensamento, a gente precisa olhar para as coisas com profundidade, a gente precisa entender o lugar que a gente tem que colocar Deus na nossa vida, a palavra de Deus, o constante manejo da palavra de Deus e como ela vai fazer diferença na nossa vida, porque um dia todo esse sofrimento vai ser silenciado. A dor que todo mundo aqui já sentiu em algum momento já não vai existir mais, né? Hoje o pastor limpou as lágrimas dele aqui com um lenço, mas no futuro é o próprio dedo de Deus, né? A palavra de Deus diz isso. Eu termino esse episódio aqui muito grato por tudo que foi compartilhado, porque acho que é de um tremendo crescimento pra gente, né, Éder? Sem dúvida. É isso.
quando nós temos Deus em nossa vida, as tempestades elas podem vir, mas a gente fica em paz, porque a gente sabe que Ele está conosco. Eu gosto das palavras de Paulo, mesmo preso, mesmo sofrendo, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele encontrou a chave da alegria e da realização na vida aqui na terra, porque mesmo em meio às turbulências, ele tinha a quem recorrer, ele tinha a quem abraçar e buscar. E quando a gente encontra o Senhor da nossa vida, a gente se alegra, a gente descansa e a gente espera esse grande dia que vai chegar. Ele nos prometeu. Então, é muito confortante. E enquanto eu vivenciava todo esse período do luto, eu pensava nisso. Que triste é para as pessoas que não possuem ainda essa esperança. Sim, uau. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque isso aqueceu meu coração, me trouxe paz. Em meio à dor, em meio ao luto, outras pessoas precisam experimentar o mesmo que eu estou experimentando. Uau. Então, nosso desafio é dar o que há de mais precioso aqui na Terra. Paz para as pessoas que estão em meio a guerras, conflitos, desafios. Nós temos o antídoto. Nós temos o maior presente disponível a todas as pessoas. Então, essa é a minha missão. Eu quero ver o meu pai voltar, mas eu quero também que outras pessoas tenham a alegria que eu hoje tenho em saber. É só um pouco mais. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Outro dia eu vi alguém dizendo uma coisa que a mim me marcou muito, muito bonita, que foi assim, ó. Um dia Jesus vai voltar e nós vamos viver para sempre num lugar perfeito. Sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem separação. Então, essa vida que a gente vive aqui é a única oportunidade que nós temos de escolher louvar a Deus em meio do sofrimento. Os anjos não sabem o que é louvar a Deus no meio do sofrimento. Seres de mundos não caídos não sabem o que é isso. Nós somos os únicos seres do universo que podemos escolher louvar a Deus mesmo quando dói, mesmo quando falta, mesmo quando perde, mesmo quando está atravessando o pior momento da vida. Eu acredito que isso honra a Deus. E essa é uma memória que a gente vai guardar para a eternidade. Então, a gente vai sofrer enquanto a gente viver nesse mundo empoeirado aqui do pecado. Mas a gente pode escolher louvar a Deus e confiar que Ele tem um futuro garantido nas mãos dele. E não só esse futuro, né? Mas enquanto a gente está em sofrimento e dor, nós não estamos sozinhos. Com certeza. No meio do vale da sombra da morte, Ele está ali, do nosso lado, segurando a nossa mão. Então, não estamos sozinhos. Amém. Pastor, muito obrigado. Olha, uma lembrança aqui do Hope Hour. É isso. Tem uma sacolinha, tem... Ó. É isso. Achei chique. Muito obrigado, hein? Você já ganhou a sua. Ah, é verdade. Sempre é uma Muito alegria. obrigado, viu, pessoal? Leve aí o nosso carinho e volte mais vezes, viu, pastor? Foi uma Com certeza. grande bênção a sua vinda. Muito alegria obrigado estar com mesmo vocês. pelo episódio. Muito bom. Uma alegria estar com vocês. Eu lamento ter demorado muito. Agora eu espero que a próxima não demore tanto. Opa, gostei. Era para esse momento. Gostei. É, Mas haverão realmente, outras. foi excelente. Eu aproveito até uma pausa. Quando eu era um adolescente, só para bagunçar aqui, né? Eu Só assisti, pra bagunçar. só para bagunçar, levantar o clima. Eu assisti uma palestra dele já sendo pastor. Eu ali, menino, começando a namorar a Gabi. Olha aí. Ele esteve lá no internato e foi uma das semanas de oração mais marcantes para minha vida. Que legal. Um divisor de águas. Obrigado. Lembra Que privilégio disso, estar pastor? aqui. Acho que foi 2014, não foi? 2014. Lá na FADBA. Isso aí. Então, No FADBA. ensino médio. Que legal. É um garoto, né? É, Eu já tô ele é com meus jovem. cabelos brancos. Mas tá vendo? Vocês estavam me influenciando e influenciando a minha geração. Ô, Obrigado. Wagner, já que ele jogou o clima assim lá pro Vai, alto, vai. deixa eu fazer um convite aqui. Ah, isso. Verdade. Por favor, faça. Você que está assistindo a gente, eu vou olhar para cá, na verdade, você que está assistindo a gente aqui no Hope Hour, você que mora aqui no estado de São Paulo, ou que é de outros lugares do Brasil também, nós vamos ter em julho do ano que vem um grande encontro de jovens para falar de fé, para falar de esperança, para falar da volta de Jesus. É o Maranata São Paulo, tá? Vai acontecer de 9 a 12 de julho. Então você pode acessar o site maranatasp.com. As inscrições já estão abertas e seria muito legal ter você lá com a gente, tá? Mais de 6 mil jovens, Wagner, Uau, olha reunidos só. lá. Eu quero Ó, ir. E o pastor Éder vai estar lá, porque os arautos vão cantar no evento. Opa! Então você é convidado para estar com a gente também. Venham, vai ser legal Ó, então demais. é 9
tá? 12 de julho de 2026. De 2026, mas as inscrições Já estão estão abertas agora, tá? Então, Exatamente. separa o seu lugar. São 6 mil jovens, então, né, precisa garantir aí a sua vaga. Com certeza. Faça lá a sua inscrição. Qual que é o... O site é maranatasp.com. maranatasp.com, a gente está colocando aqui na tela também, aí você consegue acessar. Muito bom, pastor, obrigado. Deus abençoe seu ministério, tantas responsabilidades aí com esse público, né? Futuro da nossa igreja. Amém. Orem por nós e uma alegria estar com vocês, novamente eu digo. Obrigado. E muito sucesso aqui no trabalho, no programa que vocês fazem. Deus abençoe muito a vida de vocês também. Amém. Valeu, Éder, mais uma vez por essa parceria, hein? Foi 10. Até a próxima, meus queridos. Amo estar com vocês e a gente se vê aí muito em breve. Ah, com certeza. Isso aí. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.